Olá, crianças, tudo bem? Estamos mais uma semana, né, do PET 6, a semana 3. Hoje, na aula de ciências, a gente vai falar sobre as características do desenvolvimento dos animais. Meu nome é Florisbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Turminha, então, coloquei aqui, ó, uma foto da metamorfose da borboleta, né? Como que ela se desenvolve até chegar a uma borboleta. Ela nasce largatinha, né? E é realmente uma transformação. E o ser humano? O ser humano, ele nasce muito diferente? Não, né? Ele só nasce pequeno, tem pouco cabelo, né? Pouco pelo, e depois vai se desenvolvendo com os anos. Também não sabe falar, não sabe andar e vai aprendendo aos poucos, certo? E muitos animais são parecidos assim, né? Nasce com pouco pelo também, vai desenvolvendo. É, Tem também os pássaros que se desenvolvem também é, rapidamente, mas ele nasce sim, sem penas, né? Vai nascendo depois, nasce pequenininho, vai crescendo. Então, assim, nós vamos falar sobre essas características de cada uma, assim. E hoje a gente vai falar mais sobre a dos animais. Vamos ler o texto aqui. Nascemos e crescemos. Você sabia que todos os seres vivos apresentam mudanças no seu corpo ao longo de sua vida? Você é exatamente igual a quando nasceu? Com certeza não, né? Quais foram as grandes mudanças que ocorreram no seu corpo? Tenho certeza de que grandes transformações já ocorreram com você, como aumentar de tamanho e peso, aprender a falar e andar, substituir os dentes de leite por dentes permanentes, né? Estes são apenas alguns exemplos de grandes alterações que já aconteceram no seu corpo, pois muitas outras ainda irão acontecer. Até o ser humano chegar na fase adulta, o corpo dele passa por grandes mudanças, certo? Ao longo de toda a vida de um ser vivo, essas mudanças devem ocorrer para que ele consiga interagir da melhor forma com o ambiente. Por exemplo, os sapos colocam seus ovos na água e os girinos, seus filhotinhos, se desenvolvem com cauda para nadar e brânquias para respirar dentro da água. Ao longo da sua vida, os girinos perdem a cauda, desenvolvem seus membros, né, que é as patinhas, e um pulmão. Todas essas modificações em seu corpo servem para que agora o sapo adulto consiga sobreviver no ambiente terrestre. O sapo, ele pode ficar na água, assim também como na terra. Só que sim, ele não pode ficar muito no sol, ele prefere ambientes mais úmidos, né? Porque a pele dele é bem sensível ao calor. E quando essas transformações param de acontecer? O que vocês acham? Acha que para de acontecer essas transformações no corpo? Nunca. Os seres vivos passam todo o ciclo vital, sofrendo mudanças. Assim, podemos dividir o ciclo vital em etapas. Por exemplo, nascer, crescer, reproduzir e envelhecer, certo? Todo ser vivo, ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz, né? Porque quando na fase adulta tem filhotes e tudo mais, no caso do ser humano tem filhos, e depois ele envelhece, e envelhecer, né? Nos seres humanos, podemos dividir as etapas do ciclo vital nas fases de nossa vida, como a infância, né? Do nascimento até os 11 anos é a infância. A adolescência, que é dos 12 aos 17 anos, e fase adulta a partir dos 18 anos de idade. Observem aqui nessa foto, olha só. O homem e a mulher, quando nascem, tá vendo? Vão se desenvolvendo até chegar na fase adulta, certo? Não, até envelhecer, né? Agora responda: quais as grandes transformações que ocorreram em seu corpo desde o seu nascimento?
Quando você nasceu, era um bebezinho. Observa essa fotinha aí. O que que você ainda não sabia até hoje? O que que você aprendeu depois que você nasceu? Hein? Um exemplo seria engatinhar, aprendeu a andar, falar, aprendeu a ler, né? O que mais? Um monte de coisas que você aprendeu até chegar na fase que vocês estão, com 8 anos, 9 anos, né? Mais ou menos. Atividade 2. De acordo com a sua idade, em qual fase da vida você se encontra? Ou seja, você está em qual fase da vida? Na infância, na adolescência, adulto? Qual seria? 3. Indique as fases da vida também das pessoas que moram com você. As fases, a sua mãe está em qual fase da vida? O seu pai, o seu irmão. Aí você escreve, olha, põe o nome do seu irmão, se você tiver um, né? Claro. Você coloca o nome do seu irmão e diz em que fase da vida ele está, tá certo? 4. Como você se imagina na fase adulta? Quais as transformações que irão acontecer em seu corpo? Depois de descrever, ilustre como você se imagina quando for um adulto. Ilustrar, gente, é fazer um desenho. Então, você pode escrever aí quais as transformações que vão ocorrer com você até você chegar na fase adulta, né? Quando você estiver na fase adulta. E depois você faz um desenho de como você vai estar, como você pensa que você vai estar. Tá certo? Turminha, a nossa aula de ciências acabou. Um beijo e até o próximo vídeo. Precisando, estou aqui.